Olá, amigo, olá, amiga. Nós estamos vivendo uma Sexta-feira Santa diferente. Creio que pela primeira vez na história da comunidade de São Paulo, uma Sexta-feira Santa em que não temos o nosso culto presencial aqui na comunidade. Muitas vezes, nesses dias, nós nos sentimos abandonados, quem sabe desamparados, aflitos, em meio a dúvidas. Jesus se sentiu da mesma forma no alto da cruz. Lá ele estava sozinho e clamou a Deus, o seu Pai: meu Deus, por que me abandonaste? Tudo que Jesus fez no alto da cruz foi para que nós hoje não precisássemos nos sentir abandonados. De fato, Deus não nos abandonou. Ele enviou o seu Filho Jesus, que deu a vida por nós, para que, reconciliados com Ele, pudéssemos ter plena vida, esperança e salvação. Preste atenção hoje nas leituras bíblicas do nosso momento de pregação, na pregação do pastor Edgar Zig, e seja assim você também consolado pela palavra, na certeza de que não estamos sozinhos. O nosso Deus está conosco. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras de meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, e os livraste. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não ficaram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer, e me preservaste, estando eu ainda ao seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, tu és o meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima, e não há quem me acuda. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca, assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeiam. Transpassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos, eles me estão olhando e encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Falasse como Cristo morreu, daria a todos nós maior lição de amor. De sangue foi manchada, aos pregos suportou, ergueu sobre o Calvário Jesus.
Jesus Salvador. Ela viu morrer um homem, Deus, dela sempre achei consolação. Ela viu morrer um homem, Deus, nela sempre achei consolação. A cruz foi escolhida para o mal combater. Jesus foi condenado, mas nenhum crime fez. De joelhos diante dela posso recordar do amor que Deus em Cristo por mim demonstrou. Ela viu morrer um homem, Deus, nela sempre achei consolação. Ela viu morrer um homem, Deus, nela sempre achei consolação. O texto para o dia de hoje consta em Isaías 53, 4 a 9. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas, que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho. Mas o Senhor castigou o seu servo. Fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra. Ficou calado, como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam a sua lã. Foi preso, condenado e levado para ser morto, e ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos. Foi morto por causa dos pecados do nosso povo. Foi sepultado ao lado de criminosos. Foi enterrado com os ricos, embora nunca tivesse cometido crime nenhum, nem tivesse dito uma só mentira. Hebreus 4, 14 a 16. Logo em seguida, leitura de Hebreus 5, 7 a 9. Portanto, fiquemos firmes na fé que anunciamos, pois temos um grande sacerdote poderoso, Jesus, o Filho de Deus, o qual entrou na própria presença de Deus. O nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Por isso, tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Capítulo 5, versículos 7 a 9, onde lemos: Durante a sua vida aqui na terra, Cristo, em voz alta e com lágrimas, fez orações e súplicas a Deus que o podia salvar da morte. E as suas orações foram atendidas porque ele era dedicado a Deus. Embora fosse o Filho de Deus, ele aprendeu, por meio dos seus sofrimentos, a ser obediente.
e, depois de ser aperfeiçoado, ele se tornou a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. A leitura do Santo Evangelho para esta Sexta-feira Santa encontramos no Evangelho conforme João, capítulo 19, versículos 17 a 30, onde lemos: Jesus saiu carregando ele mesmo a cruz para o lugar chamado Calvário. Em hebraico, o nome desse lugar é Gólgota. Ali os soldados pregaram Jesus na cruz e crucificaram também outros 2 homens, um de cada lado dele. Pilatos mandou escrever um letreiro e colocá-lo na parte de cima da cruz. Nesse letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Muitas pessoas leram o letreiro porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. Então os chefes dos sacerdotes disseram a Pilatos: não escreva Rei dos Judeus, escreva: este homem disse, eu sou o Rei dos Judeus. O que escrevi, escrevi, respondeu Pilatos. Depois que os soldados crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, uma para cada um. Mas a túnica era sem costura, toda tecida numa só peça de alto a baixo. Por isso os soldados disseram uns aos outros: não vamos rasgar a túnica, vamos tirar a sorte para ver quem fica com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem: repartiram entre si as minhas roupas e fizeram sorteio da minha túnica. E foi isso que os soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus estavam a sua mãe e a irmã dela, e Maria, a esposa de Clopas, e também Maria Madalena. Quando Jesus viu a sua mãe e perto dela o discípulo que ele amava, disse a ela: este é o seu filho. Em seguida disse a ele: esta é a sua mãe. E esse discípulo levou a mãe de Jesus para morar dali em diante na casa dele. Agora Jesus sabia que tudo estava completado. Então, para que se cumprisse o que dizem as Escrituras Sagradas, disse: estou com sede. Havia ali uma vasilha cheia de vinho comum. Molharam no vinho uma esponja. Puseram a esponja num bastão de sopo e a encostaram na boca de Jesus. Quando ele tomou o vinho, disse: tudo está completado. Então baixou a cabeça e morreu. Vamos confessar a nossa fé cristã conforme o credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. No Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Ver os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor.
ver o mestre a chorar, e foi por você, e ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiam no seu rosto. Posso ouvir o clamor da multidão. É Jesus a olhar aquele céu azul. Pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Vê o mestre a chorar, e foi por você, e ele mostrou tanto amor. Ele tanto me amou, ele tudo por mim suportou, carregou minha cruz. Vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Vê o mestre a chorar, foi por você, e ele mostrou tanto amor. Vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Vê o mestre a chorar, e foi por você, e ele mostrou tanto amor. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, morto e ressuscitado para a nossa eterna salvação, estimados irmãos que nos assistem, eu gostaria de falar com vocês neste momento sobre uma palavra de Deus do Salmo 22, versículo 1, aquele grito que Jesus proferiu na cruz: meu Deus, por que me abandonaste? Estamos vivendo dias muito difíceis. Uma espécie de guerra mundial contra um inimigo invisível a olho nu, o Covid-19 coronavírus. Procura-se a razão de seu aparecimento e as formas de combatê-lo. Temos muito mais perguntas do que respostas. De certa forma, todos nós sentimos medo, nos sentimos abandonados e desamparados. Porém, como cristãos, nós sabemos que todas as coisas estão nas mãos de Deus e que nada acontece por acaso sem a sua permissão. Depositamos nossa confiança nas autoridades responsáveis da área de saúde, sabendo de antemão que estas autoridades também não têm a palavra final sobre a vida e a morte. Do ponto de vista da palavra de Deus, sabemos que todas as coisas visam o nosso bem, por mais doloroso que isso eventualmente possa ser. Sabemos que a morte não tem a palavra final. Ela é apenas a passagem para a vida em toda a sua plenitude. Estimados, sabemos que esta pandemia é, em última análise, consequência do pecado que entrou no mundo com a primeira desobediência a Deus por parte de Adão e Eva. Nossos primeiros pais abandonaram o perfeito convívio com Deus, passando a viver no abandono e desespero.
Este é o mal maior do mundo inteiro, o grande vírus do pecado. Estabeleceu-se uma verdadeira guerra mundial entre o diabo, que levou os homens a se voltarem contra Deus, e o próprio Deus. Mas assim como há uma solução para o Covid-19, mesmo que não a conheçamos ainda, há uma solução real e definitiva para o vírus maior, o pecado. Esta guerra foi vencida pelo único que poderia vencê-la numa sombria tarde de sexta-feira há mais de 2000 anos atrás. É isto que lembramos com profunda gratidão no dia de hoje. Queridos irmãos, Deus não abandonou sua criação. Deus a ama profundamente. Deus providenciou para que o dano fosse reparado. Deus é Pai de amor, mas também é Deus de justiça. O pecado tem que ser castigado, o preço pela culpa tem que ser pago. Diz a Bíblia que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, não há perdão. Hoje nossas mentes se voltam para o Monte Calvário, alçamos o olhar para o alto da cruz. De lá ecoa o brado do Filho único de Deus antes de morrer. Eli, Eli, lema sabachthani, meu Deus, por que me abandonaste? Este brado, reportado pelos evangelistas Mateus e Marcos, repete o brado profético do salmista Davi no Salmo 22, versículo 1. O que significa esse brado? Significa que o único Filho de Deus, Jesus Cristo, que não tinha nenhum pecado, foi feito pecado por nós para sofrer as dores do inferno em nosso lugar. Ele foi abandonado, desamparado por Deus, para que nós encontrássemos aconchego e amparo. O grito de Jesus na cruz é mais lamentação do que pergunta. Isto porque ele, em seu profundo amor por nós, concordou com o Pai em que este era o único jeito de se conseguir salvação para a humanidade pecadora. Em nossa limitada mente, não podemos dimensionar o tamanho da batalha que Jesus Cristo enfrentou na cruz. Podemos até tentar imaginar a dor física no corpo, mas jamais chegaremos a compreender a dor na alma de Jesus ao sofrer por causa de nossos pecados. Naquela sexta-feira, houve trevas sobre a terra do meio-dia até as 3 da tarde, porque esta era a hora do poder das trevas. Satanás, seus anjos e o inferno inteiro lutarem com Jesus. É nesta luta que está inserido o brado, meu Deus, por que me abandonaste? Alguém que sofreu muito em sua vida disse certa vez, antes eu sofri muitas dores, mas agora sei o que é sofrimento. Aplicando-se estas palavras a Jesus, diz a palavra de Deus que ele não é só homem de dores, ele sabe o que é o sofrimento. Sofrimento não só no corpo e mente, mas principalmente na alma. Em Hebreus 4, ele é chamado de o grande sacerdote que se compadece de nós. No tempo do Antigo Testamento, os sacerdotes ofereciam a Deus sacrifícios de animais como ofertas pelos pecados. O valor estava no futuro sacrifício do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Naquela sexta-feira, Jesus foi ao mesmo tempo sacerdote e cordeiro, oferecendo-se a si mesmo como um único sacrifício, perfeito e suficiente para pagar a dívida de todos os pecados, de toda a humanidade, de todos os tempos. Isaías diz no capítulo 53 de seu livro que era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando. Ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Quem foram os culpados pela morte de Jesus? Pôncio Pilatos, Herodes, os líderes judeus, o povo que exigiu a sua morte, gritando, crucifica-o, os soldados que o crucificaram. Sim, todos eles têm culpa em cartório. Mas a culpa em toda a sua amplitude é de todos nós. Foram os nossos pecados que o levaram à cruz. Por mais contraditório que possa parecer, a morte de Jesus foi a vitória radical, completa e definitiva sobre todos os nossos inimigos espirituais. A sua gloriosa ressurreição na Páscoa é a garantia de que seu sacrifício foi aceito por Deus Pai e que a porta do paraíso está novamente aberta. Como nós recebemos os méritos conquistados por Jesus Cristo? Unicamente pela fé, crendo de coração que este castigo foi por nós
e que Ele nos reconcilia com Deus. Assim como Cristo ressuscitou dentre os mortos, nós, os que nele cremos, já ressuscitamos espiritualmente pelo batismo e ressuscitaremos também no corpo para estarmos para sempre com o Senhor. Muito amados, este é o real consolo e amparo, mesmo nesses tempos de Covid-19. Aliás, que bênção podemos extrair desta verdadeira peste que nos confinou em nossas casas temporariamente? Estamos nos sentindo presos, mas a palavra de Deus não está algemada, como disse Paulo na prisão. Ela corre livremente pela mídia eletrônica, pelas redes sociais. Talvez nunca se tenha pregado tanto evangelho para tanta gente ao mesmo tempo. Fica o desafio de, ao sairmos desse isolamento social, continuarmos a alimentar a nossa fé com a palavra e os sacramentos, nos templos e nos lares, e de continuarmos a usar diligentemente as ferramentas que usamos atualmente para a propagação do Evangelho. Em tudo demos graças, também pela cruz e o sofrimento. Somos seguidores de Jesus. Na cruz ele é tanto Salvador quanto exemplo para nós. Primeiro passamos pela cruz, depois desfrutaremos da eterna glória, o aconchego eterno com o Pai. Amém. Convido a todos para falarmos com Deus em oração. Senhor nosso Deus, amado Pai Celestial, neste dia em que lembramos a morte do nosso Senhor Jesus Cristo, tornando-se nosso Salvador, estamos em Tua presença para orar, louvar, agradecer e pedir. Confessamos que somos pecadores por natureza e que todos os dias pecamos contra Ti. Sabemos que foi justamente por causa dos nossos pecados que Jesus Cristo sofreu no corpo e na alma, até a morte na cruz. Em nome deste Cristo pedimos que nos perdoes todos os nossos pecados. Pedimos que nos dês o Teu Espírito Santo para vivermos todos os dias na fé em Cristo e para não desanimarmos nestes tempos difíceis. Concede-nos paz, alegria e disposição para testemunhar a nossa fé, a começar pelo recesso em nossos lares. Torna-nos generosos com os mais necessitados. Concede sabedoria às autoridades competentes na condução de toda essa situação em nosso país e no mundo. Faze com que a ciência médica encontre a saída para esta situação o mais breve possível. Faze com que esta pandemia sirva para que o mundo se dê conta do gravíssimo erro de viver sem Ti, ó Pai, sem o Teu aconchego e amparo. E faze com que Jesus Cristo seja anunciado e crido para a salvação de muitos. Obrigado a Deus por tudo, também pelas provas. Obrigado pela morte e gloriosa ressurreição de Jesus Cristo, garantia de que nós também ressuscitaremos para a vida eterna. Em nome e por amor deste Cristo Jesus, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.
Um cordeirinho quer levar a culpa dos culpados e com paciência carregar dos homens os pecados. Curvado sob pesada cruz, privado de consolo e luz, caminha para a morte. Entrega-se ao vil matador, não teme cravos nem a dor, não chora a sua sorte. O cordeirinho é o bom Senhor, o amigo de minha alma, é meu benigno Salvador que toda dor acalma. Eis quem o Pai quis escolher, a fim de a morte desfazer, provinda do pecado. Ó, vai, meu filho, vai salvar os filhos que ia condenar, tu és o meu amado.